Então, aí o pessoal, a conexão tinha caído, mas já retornando aí, voltando à nossa conversa. O último ponto que eu estava comentando, eu ainda não sei se já tinha caído, mas retomando. Eu estava falando dos regimes autoritários pós-totalitarismo. Esses regimes autoritários pós-totalitários, eles basicamente aconteceram depois da desestalinização. Esses regimes são representados pelos sistemas comunistas formados depois do processo de desestalinização, que acaba-se, Stalin morre e depois, aos poucos, vai se erodindo o totalitarismo stalinista e aí vão surgindo esse autoritarismo pós-totalitário. E ele não é algo homogêneo, único. Pelo contrário, ele é uma formação de diversas tendências. A primeira é uma formação de interesses em conflito. Isso demonstra que se tem uma espécie de pluralismo, mas ele é muito limitado. Você passa por uma despolitização parcial das massas, ou seja, agora você não tem mais aquele partido que arrasta as massas populares junto com eles. Uma parte disso é perdido. Você também tem uma atenuação, uma diminuição do papel tanto do partido único quanto da ideologia, mas, por outro lado, você tem um aumento, uma acentuação da burocratização, da burocracia. Essas são as principais características de um regime autoritário. Agora, uma das principais características que marca a diferença, é uma linha tênue, mas ainda assim a diferença entre autoritarismo e totalitarismo uma delas, né, talvez a mais marcante, é o efeito que esses discursos têm nas massas. O autoritarismo, o regime autoritário, ele não é comumente visto como aquele tipo de regime que tem uma fidelização enorme das massas, aquele partido que arrasta multidões. Não. Na verdade, o autoritarismo ele se baseia muito mais na ordem, na manutenção de uma ordem rígida, do que na legitimação social. Agora, o totalitarismo não. Totalitarismo, primeiro, ele é muito mais violento, ele é muito mais tem muito mais controle, ele é muito mais rígido do que autoritarismo, mas muitas vezes essa rigidez não é percebida na estrutura do sistema em si. Isso porque nos regimes totalitários a ideologia tem um papel fortíssimo. E é ela que é aí basicamente a responsável por fazer por dar uma legitimação social do discurso totalitário nas massas. Você não tem mais aquela distinção, aquele distanciamento do partido e as massas populares. No autoritarismo você ainda tem uma diferença, às vezes ela é uma diferença que está um pouco borrada, às vezes você percebe ela, mas ainda assim ela existe, entre Estado e sociedade. Agora no totalitarismo não. No totalitarismo
tudo se dissolve. E quando eu digo tudo, é tudo. Até mesmo a própria individualidade da pessoa se dissolve no totalitarismo. E aí, como base para vocês entenderem totalitarismo, leiam o capítulo 3 do As Origens do Totalitarismo, da Hannah Arendt. Se vocês não precisa nem ler o primeiro nem o segundo, leia o terceiro, só o terceiro, que vocês vão compreender totalmente a ideia de totalitarismo. Quando nós falamos em totalitarismo, nós não estamos nos referindo a aquela rigidez estrutural do autoritarismo, nós não estamos falando aí de um controle perceptivelmente rígido. Totalitarismo, como eu disse, até a própria individualidade se dissolve na ideologia, se dissolve na figura do Führer, se dissolve no partido único, se dissolve no grande irmão. Então, o totalitarismo ele é uma forma de dominação extremamente, não só nova, no sentido de que a história política nunca tinha visto algo dessa maneira, mas ele é algo completamente, como é que eu posso dizer? Ele se esvai entre os dedos. O totalitarismo ele não tem uma solidez. O totalitarismo ele é muito mais líquido. Ele penetra nas massas. Ele cria um determinado padrão de moralidade, um determinado padrão de cultura, um determinado padrão de comportamento, onde os indivíduos são levados a participar daquilo, não por uma coerção física, mas muitas vezes porque a não participação do indivíduo nessas formas de agir socialmente, ele acaba excluído. E isso vocês vão ver no A Onda, quando eles começam a formar aquele grupo. Rainer ele começa a formar um grupo. Vocês vão ver a distinção no se vestir. Só faz parte da onda quem tem camisa branca e calça jeans. Só faz parte da onda quem faz a saudação. Totalitarismo, por mais que ele tenha uma perspectiva líquida, ele traz um sentimento de pertença. Mais uma vez eu trago o exemplo da onda. No final, uma das frases que é dita no final do filme é aquilo: a onda existe de verdade, nós sentimos a onda. Esse sentimento de pertença, que não é uma pertença do chegar e apontar uma arma na cabeça, faz parte ou não faz parte. Muito pelo contrário, o totalitarismo ele é muito mais sorrateiro. Ele, por exemplo, com Hitler, ele começa... veja, o totalitarismo nazista, ele só se firma, e aí não se firma só politicamente, mas socialmente, por causa da humilhação que a Alemanha sofre com o Tratado de Versalhes, com o término da Primeira Guerra Mundial em 1918. O que aconteceu? Você teve a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perde, e aí como consequência da Alemanha ter perdido a guerra, foi a assinatura do Tratado de Versalhes. E aí com o Tratado de Versalhes, uma das grandes
perdas que a Alemanha sofre, por exemplo, é o território de Alsácia-Lorena. Além disso, a Alemanha do pós-Primeira Guerra estava afundada numa inflação absurda. Você tinha o território destruído e você tinha, e aí principalmente, e isso Hitler conseguiu captar de forma exímia, que foi o sentimento nacional alemão. Além, podia estar com a inflação que tivesse, podia estar a miséria que fosse, o território destruído que fosse, mas ainda assim a grande força motriz do berço do totalitarismo nazista foi a humilhação que a Alemanha teve que submeter com a assinatura do Tratado de Versalhes. Isso aí Hitler canalizou muito bem. Primeiro, ele vai expor tudo isso daí no Mein Kampf, na Minha Luta. Quando ele vai dizer que a Alemanha sofreu essas derrotas, tudo quem estava por trás dessa articulação da derrota da Alemanha, que levou a essa humilhação, teriam judeus por trás, enfim, tudo. Aí o único aspecto onde eu recomendo a leitura do Mein Kampf é para entender historicamente as raízes do totalitarismo nazista. Só. É um completo absurdo, mas para entender as raízes do totalitarismo nazista é a única coisa que vale a leitura, para compreender a ideia de como o sentimento nacional alemão passa a ser inflamado. E aí você tinha um regime político para a época que estava completamente fragilizado, estava no período da Constituição de Weimar. Logo após isso, Hitler passou um tempo preso e logo depois que ele sai, ele é condecorado com a Cruz de Ferro, que era a honraria militar mais alta da Alemanha, Primeira Guerra, pós-Primeira Guerra e até a Segunda Guerra, a Cruz de Ferro. Foi condecorado com a Cruz de Ferro e aí foi visto como herói de guerra, funda o Partido Nacional Alemão, Nacional Socialista Alemão, e começa a ter adeptos. Aí você começa a surgir aí os primeiros grupos paramilitares. Lembrei, a SA foram os primeiros grupos paramilitares que apoiaram Hitler. Depois a SA foi dissolvida e se incorporou aí formando a SS. Então tudo começa, essa perspectiva totalitarista, ela começa, a primeira coisa é dissolvendo todo e qualquer limite, diferença entre Estado e sociedade. Não existe mais uma diferença. A única diferença que tem é a burocrática de quem exerce os cargos, as funções, enfim. Mas o Estado não existe sem o povo e o povo não existe sem o Estado. E esses dois são plasmados em uma figura, seja o Führer, seja o grande irmão, seja o partido. Tanto que, como eu já tinha comentado com vocês, o fundamento jurídico da Constituição nazista era o Volksgeist, o espírito do povo. Isso foi o que legitimou as atrocidades do regime nazista. Então, esse talvez seja a primeira grande diferença entre o totalitarismo e o autoritarismo. No autoritarismo você consegue separar Estado e sociedade. Por mais que seja uma diferença tênue, por mais que seja uma diferença que se borra em alguns momentos, mas ainda assim uma diferença. No totalitarismo não. Totalitarismo é uma completa fusão. E
Isso é uma das perspectivas. Agora, por exemplo, aquela concepção antirracionalista que nós encontramos nas doutrinas autoritárias modernas, isso daqui é levado ao extremo na perspectiva totalitária. Aqui, o homem enquanto sujeito, enquanto indivíduo aqui eu uso no sentido da teoria, novamente, no sentido da teoria epistemológica da ontologia do indivíduo, enquanto individualidade, enquanto particularidade, indivíduo enquanto uma característica, uma história, uma máquina histórica, uma personalidade própria. O indivíduo é mortificado no totalitarismo. O indivíduo, ele não tem mais a sua história, ele não tem mais a sua personalidade, ele não tem mais as suas características intrínsecas. Ele passa a ter a história do partido, ele passa a ter a personalidade do partido, ele passa a ter as características do partido. Bom, isso é só vocês verem, se vocês digitarem no YouTube de discursos do Hitler, tem um que ele faz, não é Nuremberg, eu acho que é Nuremberg, um dos discursos que ele faz em Nuremberg, onde vocês simplesmente vão ver aquela massa, todas aquelas pessoas, todas em silêncio, ouvindo Hitler. Isso não acontece no autoritarismo. É Nuremberg. É um discurso do Hitler em Nuremberg. Deem uma olhada, digitem depois aí no Google discurso Hitler em Nuremberg ou reuniões de Nuremberg, e vocês vão encontrar algumas fotos do estádio do campo de Nuremberg, do Zeppelinfeld, que é o campo de Nuremberg, onde você tem toda aquela exibição de poderio militar, você tem as massas ouvindo. Então, isso não acontece no totalitarismo. Esse trazer as massas para legitimizar, para servir, para ser a base de legitimação do totalitarismo, é isso que diferencia. Isso daí talvez seja um ponto crucial que diferencia um e outro. E aqui não é... aqui você não tem, por exemplo, fazendo um comparativo, você não tem o que acontecia nas tiranias das monarquias absolutas, onde você tem os indivíduos, os homens, simplesmente impotentes na sua vida política por uma limitação estatal. Aqui não. Aqui a limitação, o isolamento em relação à vida pública do indivíduo, do homem, como eu disse, ela é um processo muito mais sorrateiro. O totalitarismo, ele destrói as próprias instituições que formam os tecidos da relação privada dos homens. Destrói o indivíduo como indivíduo. Assim, o indivíduo, ele se torna estranho para o mundo e estranho para si mesmo. Ele é privado do próprio ser, do próprio eu, no totalitarismo. É aquela perspectiva, mortificar o indivíduo para que ele renasça no corpo do partido, enfim. A Hannah Arendt, lá nas origens do totalitarismo, de novo reforço, se puderem leiam o capítulo 3, é fantástico, é um livro fantástico.
A Hannah Arendt vai dizer que o totalitarismo ele é uma completa transformação da natureza humana. Ele converte os homens em simples feixe de reações recíprocas. E esse fim de tornar os homens como simples feixes de reações recíprocas, ele é alcançado, ele é perseguido por meio de uma combinação de ideologia e de terror. Por isso que aqui no totalitarismo a ideologia é muito mais forte. É uma ideologia para as massas. A ideologia totalitária aqui, ela busca explicar com uma certeza absoluta e de forma total o curso da história. E isso aqui agora eu trago uma cena do 1984, que é onde o protagonista, eu não me recordo o nome dele, ele está no trabalho dele, onde ele recorta a figura de um jornal, né? E cola, você tem o jornal original, ele pega uma outra figura, vai lá, recorta, cola em cima, reconta toda a história em cima. Você tem o fato, ele pega, ele altera totalmente a história em cima daquilo e depois repassa para o próximo indivíduo fazer a parte dele. Então, a ideologia totalitária, ela não busca só explicar os fatos, mas ela busca explicar o curso da história como um todo, como a sua história. Isso leva a uma construção de um mundo que é fictício. Logicamente é um mundo fictício, mas que ele é coerente. E é justamente dessa coerência que você vai ter derivado algumas ações e a legitimidade é garantida conforme essa evolução histórica. Veja, mas de novo, é a história do partido. Agora, quando a gente fala na perspectiva organizativa, operativa, não só da ideologia, mas como do terror, que é outra característica fundamental do totalitarismo, ideologia e terror, é nisso que o totalitarismo, de acordo com a Hannah Arendt, friso, vocês vão encontrar, se procurarem mais a fundo, tem, por exemplo, o Carl Frederick e o Brzezinski, que eles fazem uma outra releitura de totalitarismo e vão fazer alguns apontamentos diferenciados. Então, a melhor compreensão de totalitarismo ainda hoje é a que a Hannah Arendt traz nas origens do totalitarismo. Então é por isso que eu recomendo se guiarem por essa obra e estou trazendo essas concepções dela para vocês compreenderem. Então as essências do totalitarismo é a ideologia e o terror. No plano operativo de como a coisa funciona mesmo, tanto a ideologia quanto o terror, elas vão se manifestar por meio do partido único, e aqui sim é partido único. A formação do partido único, ela cultiva uma crença fanática na ideologia. Essa crença fanática na ideologia, ela é propagada a todo momento, ela não cessa. Isso faz com que as organizações funcionais realizem uma sincronização ideológica de todos os grupos e instituições sociais.
Partido único, ele forma, ele cria, ele cultiva uma crença fanática, ideológica e propaga, dispara isso a todo momento, a toda hora, até as áreas mais remotas que podem se ligar à política são politizadas. Isso é outra característica. Partido único, crença fanática na ideologia, politização das áreas mais remotas da política, como, por exemplo, o esporte, as atividades livres. Outro ponto, a constante vigilância. Quem assistiu 1984 vai se lembrar da Polícia do Pensamento, novilíngua. A ideia de novilíngua é escrever a história a partir da história do partido. A Polícia do Pensamento é a constante vigilância. O grande irmão é a figura do partido único, a crença fanática na ideologia. Você tem também aí, isso eu me recordo dos seminários que foram apresentados, e daí por isso que eu fiz aquele apontamento de que uma organização totalitária ela não é carismática, ela é burocrática, porque a organização política em si ela tem que, de forma multiplicada, sobrepor função sobre função. Você tem uma multiplicação e uma sobreposição de funções e competências da administração estatal. Por quê? Porque no momento em que você tem cadeias absurdas de burocratização, uma acima da outra, uma que obedece a ordem da outra, o indivíduo se perde ele passa a se confundir com a própria estrutura organizativa. Ele não é visto mais como um indivíduo. Nesse ponto, a ordem ela é cumprida porque é uma ordem que veio de cima. Mas se só estivesse, por exemplo, 2, 3 estruturas organizativas acima de um determinado nível, seria muito fácil se identificar da onde que veio. Agora, quando você tem essa multiplicação e essa sobreposição de funções, essa burocratização extrema, você perde a identidade. Outro fato que faz você perder a identidade: burocracia em excesso. E é uma das coisas que marca o totalitarismo. Então, partido único, crença fanática na ideologia, politização das áreas mais remotas da política, constante vigilância e multiplicação e sobreposição de funções e competências da administração estatal. Burocracia, multiplicação e sobreposição de burocracia. São as características operativas de como funciona mesmo um regime totalitário. Hannah. Então, mais uma vez, e aqui assistam, nesse ponto aqui, para essas características que eu falei, assistam 1984. Assistam 1984 que vocês vão entender, com esses comentários e assistir 1984 não tem como não entender totalitarismo. Vai ser ótimo. Tudo isso vocês vão identificar no filme. Então, é nesses pontos que o totalitarismo ele se distingue do autoritarismo. No autoritarismo você não consegue ter, você até pode ter um nível organizado, minimamente organizado, politicamente, mas você não consegue levar isso para a sociedade, você não consegue transformar isso em apoio, em base social, você não consegue transformar tudo em política, politizar até as áreas mais remotas. Você não consegue ter uma constante vigilância, não consegue ter uma polícia do pensamento. Já o totalitarismo não. Porque assim, no autoritarismo você ainda tem aquela linha tênue entre Estado e sociedade.
No totalitarismo, não, é tudo uma coisa só. Por isso fica mais fácil de fazer com que a crença, a ideologia seja facilmente crível, compreendida, internalizada e passe a fazer parte da estrutura do agir social dos indivíduos. É por causa dessa confusão que você consegue politizar até as coisas mais estupidamente ridículas de serem politizadas. Você consegue ter uma vigilância muito maior. Porque você não precisa, veja, Bertolt Brecht, procurem depois, aqui o porquê, vejam, intertexto, Bertolt Brecht. Aqui o porquê, talvez o intertexto ele explica o porquê que é tão fácil se fazer essa vigilância em um estado totalitário. Veja, primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas também não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como eu tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Durante o totalitarismo nazista, seja as Forças Armadas, a Wehrmacht ou a SS, enfim, eles não precisavam ter um controle minucioso de toda a população. Veja, a crença, o fanatismo ideológico era tão incrustado na própria personalidade dos indivíduos que essa constante vigilância era feita pelos próprios indivíduos, pelo próprio vizinho. Você não precisava, se você fosse judeu, de repente de madrugada a SS está batendo na tua casa para te levar, mas não porque a SS estava vigiando, mas porque algum outro vizinho foi lá e denunciou e disse que você era judeu. Essa constante vigilância ela não é necessariamente feita pelo Estado, e aí eu falo Estado entre aspas, porque aqui você tem uma dissolução de sociedade-Estado, é tudo uma coisa só, é tudo uma massa homogênea, e aí o indivíduo se confunde com o Estado, que se confunde com a personalidade do líder, que se confunde com o indivíduo novamente. Então aqui você não precisa ter as instituições políticas, como a SS, te vigiando necessariamente, mas o simples fato do vizinho, do outro vizinho, estarem cuidando, essa é a perspectiva da constante vigilância. A maioria das denúncias não eram porque a SS ficava investigando quem era judeu e quem não era judeu. Não precisava. As próprias pessoas faziam isso. Denunciavam, eu tenho um vizinho judeu. E aí só dizia, o endereço é tal, na casa tal, assim. E aí de repente no meio da noite estava lá batendo a SS levando os vizinhos. Então essa é a constante vigilância. Você não tem uma vigilância só estatal, mas você tem que cuidar com quem está na porta ao lado também. E a perspectiva burocrática acho que fica plasmada de forma bem clara. Até o
cargo mais baixo até o pior soldado do regime nazista, tinha uma função. E era justamente por ter essa função que ele importava. Importava para o partido, importava para o regime, importava para a Alemanha, Deutschland über alles, Alemanha acima de tudo. Ele não era só mais um soldado, ele não é o pior soldado. Ele tinha agora uma função submetida a outra, que era submetida a outra, uma infinidade, uma escala sem fim de um superior ao outro. Até o ponto que você perde a identidade dessa estrutura burocrática, e isso se dissolve na pessoa se dissolve no partido, se dissolve no Führer, enfim. E aí nós podemos identificar basicamente dois tipos de totalitarismo. Só existiu, segundo Hannah Arendt, só existiu dois tipos de totalitarismo. E nesse ponto eu concordo com ela, porque desde então nós nunca mais tivemos algo parecido. Autoritarismo, sim, isso é claro. Por exemplo, Síria é um regime autoritário. A Rússia, de certa forma, por mais que seja uma democracia simbólica, tem traços de autoritarismo. China, Coreia do Norte, enfim. Nesse ponto aqui eu abro um parênteses, uma curiosidade com um traço de ironia, que é o fato de que aqui num país ao nosso lado, Bolívia, não só diversas figuras europeias, mas como algumas específicas, e aqui eu cito a figura não só do Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, mas também da postura norte-americana que foi adotada, que era o seguinte: o Evo Morales foi reeleito, um processo que em alguns pontos foi criticável pela perspectiva externa, mas aí ele é reeleito, e ele já estava há 13 anos no poder e estava sendo taxado de ditador, de autoritário. Agora, ao mesmo tempo em que nós tínhamos o Evo Morales aqui na Bolívia, veja, 13 anos no poder, sem alternância, tido como ditador, como autoritário. Você tem a Angela Merkel, da Alemanha, que está há 16 anos no poder. Você tem o Benjamin Netanyahu, que está desde 2009 há 11 anos no poder. E eles não são considerados ditadores autoritários. Então, aí ficaria no campo do debate, da polarização ideológica que tem acontecido. Mas foi só um parênteses para vocês identificarem como é que acontecem esses discursos que fazem referência a um autoritarismo. Então, assim, autoritarismo ainda hoje existe, não tenha dúvida. Mas totalitarismo, desde a experiência nazifascista e desde a experiência stalinista, não se teve mais nenhum regime totalitário. Tanto que a Hannah Arendt só vai utilizar os termos totalitarismo para se referir ao nazismo e ao stalinismo. E a partir disso é possível então se identificar duas perspectivas de totalitarismo. E aí são perspectivas claramente distintas nos seus propósitos, na sua organização, na sua forma, na sua essência de ser.
A primeira que nós identificamos, então, é o totalitarismo fascista. Fascista aqui se estende também a sua forma mais radical, o nazismo, mas aí emprega a ideologia, na verdade a ideologia italiana fascista estaria muito mais para um autoritarismo, mas a perspectiva dela se encaixa aqui. A ideologia fascista, o totalitarismo fascista, na sua versão mais radical, nós identificamos o nazismo, e essa ideologia, ela é um conjunto de ideias, conjunto de mitos, muito pouco elaborado, muito pouco esclarecido, uma simbologia extremamente vaga, que não prevê nenhuma orientação para fazer uma transformação socioeconômica da comunidade. Você tem só conjecturas, uma coisa muito borrada, uma coisa que não é nítida, de mitos, de símbolos, de lendas. Tem a ideia do nazismo que permeia a ideologia nazista é que o fato de que os alemãos, todo o povo alemão, ele é descendente dos arianos. O arianismo, ele é uma doutrina que surge por volta aí de 250. Isso na cultura cristã, mas na perspectiva anglo-saxônica, que é aí a descendência do povo alemão, a perspectiva, a ideia o ideário nazista da raça ariana, ela é algo que remonta por volta de, só deixa eu achar aqui, mais ou menos o século, para mim não dar informação errada para vocês. Seria pré-cristianismo, a concepção de raça ariana que surge no ideário nazista. Isso ela é principalmente uma dos principais influenciadores, é o próprio Heinrich Himmler, que é um dos que tinha esse lado místico muito mais forte. E aí a concepção, o ideário nazista de raça ariana, seria uma das 3 raças humanas que deu origem à raça branca, à raça caucasoide, e seria descendente de algumas tribos que se originaram no sul da Rússia há cerca de 7 ou 8 mil anos atrás. E que eles surgiram lá e foram se expandindo para a Europa. A palavra ariano é uma palavra que deriva do sânscrito, uma das primeiras. O sânscrito é uma das primeiras línguas arianas, e quer dizer nobre. Então, a ideia da raça ariana remontaria aos primórdios da civilização humana. Seria uma das raças puras. E aí que Hitler vai construir toda a ideia do alemão ariano como raça pura, que o judeu seria uma miscigenação de raças e que por isso seria uma ameaça, a raça ariana tinha que ser extirpado. Esses são alguns dos fundamentos da ideologia nazista, mas veja, é uma coisa que é uma simbologia, um mito que remonta
quase 10 mil anos atrás. Teria algumas lendas que falam que a raça ariana remontaria até um tempo atemporal, tempo muito antigo que remontaria à ilha de Atlântida. Enfim, aí são mais mitos sobre a raça ariana. E isso em nenhum momento ela serve para produzir uma transformação de fato na comunidade no seu aspecto social e econômico. É só um monte de mitos. Mitos que foram utilizados para esse fanatismo ideológico. Além disso, o totalitarismo fascista ele é organicista, irracional e anti-universal. Trocando em miúdos, o ponto de partida dele é a raça. E essa raça é concebida como absolutamente superior ao homem individual. E aí tem mais um motivo do porquê do antirracionalista. Você tem uma perspectiva que a questão da raça não deriva de uma questão lógica, de razão. Simplesmente é ou não é. Outro ponto que o totalitarismo fascista é marcado, a corrupção do homem. O homem ele é corrupto e a única forma de se instaurar um domínio é por meio de uma supremacia racial, de um domínio absoluto de uma raça sobre todas as outras. Aí uma perspectiva de... Aqui no Brasil se teve uma ideologia não muito distante de superioridade de raça, e aí eu indico a leitura do livro Uma Gota de Sangue, do Demétrio Magnoli, e tem um dos capítulos onde ele vai falar da ideologia do branqueamento no Brasil. Depois pesquise, branqueamento no Brasil, vocês vão encontrar como é que essa ideologia de supremacia racial também foi demonstrada aqui. Além disso, a ideologia fascista ela é reacionária. O que significa ser reacionário? Ela é herdeira das tendências mais extremas. Ser reacionário é isso. Ela herda as tendências mais extremas do pensamento do século anterior. Levando aí em conta que esse desenvolvimento do totalitarismo fascista começa a se desenvolver entre parte do século XIX e começo do século XX, essa ideologia fascista, esse ponto reacionário, ela herda as tendências mais extremas do pensamento do século XVIII, dos pensamentos contra-revolucionários, contra-progressistas. E essas tendências extremas desse pensamento contra-revolucionário do século XVIII, parece que ela só incorporou os componentes mais irracionais, racista e radicalmente antidemocrático. E tem, por exemplo, alguns mitos teutônicos, onde ainda incorporou alguns aspectos, como, por exemplo, o juramento pessoal ao chefe, que quando você ingressava no partido, você estava prestando fidelidade não só ao partido em si, mas também à pessoa do chefe, o líder. Isso, assistam agora, outra dica, assistam o filme Hannah Arendt, ou leiam Eichmann em Jerusalém, ou assistam no YouTube mesmo, também tem uns vídeos de julgamento do Adolf Eichmann. E é um dos pontos que ele vai falar. Inclusive a gente teve essa discussão em sala de aula antes da gente entrar no recesso das atividades presenciais, que foi o fato da discussão da banalidade do mal.
que inclusive acho que teve a Vitória, veio perguntar se eu concordava com o fenômeno da banalidade do mal, se o Eichmann era culpado ou não pelo que ele fez, mas é isso aqui, esse aqui, a ideia da banalidade do mal, do julgamento do Eichmann, é o juramento pessoal perante o chefe, uma ênfase à honra, o sangue, a terra, Deutschland über alles, Alemanha acima de tudo. Essa construção que é feita na ideologia fascista, esse reacionarismo, remonta a um passado pré-burguesia. As tendências mais extremas que foram incorporadas foram todas aquelas irracionais, racistas e radicalmente antidemocráticas. Por isso que vocês comumente vão ouvir falar que os regimes que têm essas características são adjetivados de fascistas. Essa é a característica do fascismo. Ser radicalmente, nesses 3 pontos, ser radicalmente irracional, incluir o racismo. Hoje nem tanto a perspectiva racista, mas radicalmente antidemocrático e radicalmente irracional. Uma outra característica do totalitarismo fascista é que as bases sociais... Agora, como é que a sociedade é vista no contexto do totalitarismo fascista? Ela é uma sociedade onde você já tem um certo determinado processo de industrialização e uma certa modernização. Você já tem um avanço nessas perspectivas. É uma sociedade que já tem um desenvolvimento industrial, já é uma sociedade um pouco mais modernizada. Então, o objetivo dela não é em si industrializar e modernizar a sociedade, mas, pelo contrário, mobilizar e promulgar uma obediência dessa sociedade. Não é a modernização, a industrialização em si, o fim, mas a mobilização e a obediência. Além disso, a sustentação do regime é uma sustentação de massa. Novamente, aí assistam aqueles discursos do Hitler que vocês vão ver o que é uma sustentação de massa. Essa sustentação se ampara em uma pequena classe burguesa, basicamente. E aí você pega empregados, camponeses, pequenos comerciantes, militares, intelectuais frustrados, todos aqueles que se sentem esmagados pela grande burguesia e pelas organizações do proletariado. Esse que está no meio termo é quem acaba sendo a perspectiva mais adepta, totalitarismo fascista. Além disso, dessa classe, essa pequena burguesia que serve de massa, o totalitarismo fascista também tem um grande apoio financeiro e grande apoio dos industriais. Porque, por exemplo, as indústrias que mais cresceram durante a guerra e logo após foram, na Alemanha, por exemplo, Mercedes-Benz, BMW. A BMW, a Bavaria Motors Workshop, era responsável por fazer turbinas, motores de avião. Tanto o símbolo da BMW representaria o movimento de uma hélice de avião. Então, a Volkswagen, o primeiro, o Fusca, foi criado para quem? Hitler. Então,
É nesse sentido que os grandes industriais apoiam um regime como esse, porque em algum momento eles têm um retorno financeiro. E além disso, e aqui o porquê que eu falei antes que o autoritarismo também é marcado por isso, o fascismo como um todo, o fascismo ele procura manter uma velha classe dirigente. A grande característica, aí vamos dizer assim, num amplo espectro político, do fascismo, do nazismo, é um conservadorismo extremo, conservadorismo extremado. Eles não buscam uma renovação, um progresso. A história continua a mesma, muda os atores. Você tem uma velha classe dirigente. Essa classe ela pode ser econômica, burocrática, militar, e ela vai buscar fazer alianças para depois se converter num próprio instrumento de política. Então, essa talvez seja uma das grandes características do totalitarismo fascista, é o conservadorismo extremado. Conservadorismo esse que vocês também vê no ponto reacionário. Agora também, por outro lado, tem o totalitarismo comunista. E aí vocês vão ver algumas características que são diferenciadas do totalitarismo fascista. A primeira delas, a ideologia comunista, e aqui a ideologia comunista eu não me refiro especificamente ao pensamento marxista, porque aqui eu, mais uma vez digo, Marx foi erroneamente interpretado por Lenin, mas enfim. A ideologia comunista como um todo, que a partir traz algumas bases de Marx e Engels, mas se firma mesmo com Lenin. A ideologia comunista, ela é composta, é um conjunto de princípios que é muito mais coerente e elaborado, e que ela propõe uma descrição, ela orienta para uma transformação total da estrutura econômica e social da comunidade. Por exemplo, a abolição da propriedade privada. Ela é muito mais, nesse ponto, ela é muito mais coerente, muito mais elaborada, no sentido de ser muito mais clara, pontual. Ela descreve, ela orienta. Não é como a ideologia fascista, que ela é difusa, remonta a um passado imemorável. Né? Ela é muito mais, nesse ponto, ela é muito mais concreta. A ideologia comunista, ela é humanística no sentido de que ela não precisa remontar a tradição, enfim, mas ela depende única e exclusivamente dos homens. Ela é racionalista, no ponto de que ela considera o homem como racional. E aí, por exemplo, eu faço menção à compreensão da ideia de consciência de classe, que é construída lá em Marx, que vocês vão ver lá por exemplo, logo que abrirem o Manifesto Comunista, vocês vão ver aquela célebre frase, proletários do mundo, univos. A ideia de consciência de classe. E a ideia de consciência de classe só pode acontecer se o homem é considerado como racional. Então, ela é racionalista e ela é universalista no sentido de abranger todo o gênero humano. De novo, proletários do mundo, unidos. Outro ponto no qual a ideologia comunista ela se diferencia é no fato dela, enquanto no fascismo você tinha a pressuposição de que o homem era corrupto e por isso você necessitava
o estabelecimento de uma ordem, uma supremacia racial. Aqui na ideologia comunista, a pressuposição é da perfectibilidade do homem, uma ideia de bondade, e é por isso que a finalidade dela, ela tem em mira instaurar uma situação social de plena igualdade e liberdade, que aí seria o ponto da revolução da ditadura do proletariado, da revolução comunista e instauração da ditadura do proletariado, onde todos são considerados iguais e livres em um nível pleno. E aqui sim, aí eu faço menção específica à ideia de ditadura do proletariado, e esse é o termo que é utilizado na doutrina marxista, onde a ideia de violência, ela não é uma violência elaborada, não é um terrorismo de Estado, mas seria a violência como simples força bruta e temporária, não permanente, porque a revolução que acontece aí na doutrina marxista seria como a burguesia pega e aparelha todo o Estado, o proletariado não tem outra forma de tomar o poder a não ser pegando literalmente em armas. Então a violência nesse sentido, a violência por parte do proletariado, ela é muito mais simples, ela é muito mais bruta e ela é necessária do período para se tirar a burguesia do comando. Além disso, enquanto na ideologia totalitarista fascista você tem uma perspectiva de manutenção de ordem, de reacionarismo, de conservadorismo extremado, de manutenção de uma velha ordem orgânica que remonta ao período pré-burguês, aqui você tem uma perspectiva completamente contrária. A ideologia comunista, ela é revolucionária. A ideologia comunista, ela quase que se apresenta como a verdadeira herdeira dos ideais do período iluminista e da Revolução Francesa, do espírito revolucionário. E a proposta dela é dar um conteúdo efetivo, econômico e social. E aí é por isso que a revolução do proletariado promove essa mudança profunda na estrutura da sociedade. Aqui é outro ponto no qual se tem a distinção de que as bases do comunismo, a base social do comunismo, ela tem que ser compreendida na figura de que a sociedade que sofre uma revolução comunista, ela ainda não é moderna e industrializada. Ela está iniciando o seu processo de industrialização e modernização. Está aí no primeiro estágio. E aí é nesse ponto que a base social da ideologia comunista se assenta. A tarefa dela é industrializar e modernizar de forma rápida e forçada. No totalitarismo fascista você não tem isso, você tem a necessidade de obediência, porque você já era modernizado e industrializado. Aqui não, aqui você precisa fazer isso e você faz de forma rápida e forçada por meio da revolução. E qual que é a base, a sustentação de massa do totalitarismo comunista? É basicamente a classe operária e o proletariado urbano. Quer dizer, aí aqueles pé rapado, trabalhador, aquele que seria mais ou menos isso daí. Toda a classe operária, o proletariado urbano, esse é o pessoal que sustenta a ideologia, vai para sustentar a ideologia comunista.
enquanto que na ideologia, no totalitarismo fascista, você tem uma pequena burguesia, você tem alguns empregados, alguns camponeses, pequenos comerciantes, militares, você tem uma classe intelectual frustrada, talvez, que não tenha o prestígio reconhecido, mas ainda assim uma classe intelectual. Então esses são os... Aqui no totalitarismo comunista, você, por exemplo, não tem o apoio dos grandes financeiros, dos grandes industriais, porque, aliás, o propósito da Revolução Comunista é expurgar a propriedade privada. Então, os meios de produção. Então, é nesses pontos que dá para se distinguir de forma clara o que caracteriza, o que marca o totalitarismo fascista e o que marca o totalitarismo comunista. Ficou claro para vocês esse nosso debate de autoritarismo e totalitarismo? O que vocês me dizem? Agora que a gente já conversou um pouco. Uma pergunta. Vamos ver o que vocês vão me dizer. Vocês acreditam que... O que vocês me diriam? Nós passamos hoje na nossa perspectiva política por uma fase mais autoritária ou simplesmente intolerância? O que vocês acham? Aí uma provocação. Pergunto isso porque eu pretendo fazer a recomendação, e para isso assistam, pelo menos o 1984 assistam, mas a minha sugestão, assistam 1984, nessa ordem, 1984, A Onda e depois ou o filme Hannah Arendt ou os vídeos do julgamento do Eichmann. Tem até algumas montagens, algumas partes do filme aqui no YouTube onde o julgamento do Eichmann aparece. Então, talvez essas partes sejam as mais interessantes. Mas assistam nessa ordem: 1984, A Onda, ou o filme completo, ou esses vídeos do julgamento do Eichmann. E aí, reflitam sobre isso. Vocês vão dar de cara aí com a ideia de banalidade do mal, vocês vão dar de cara com todos essas perspectivas, as características que nós conversamos hoje. Eu não sei se ficou alguma dúvida, qualquer coisa, porque daí é o seguinte: a parte de sistemas de governo, ela é muito mais destinada ao estudo democrático. Eu queria dedicar um momento só para nós falarmos de autoritarismo e totalitarismo. É um dos temas que eu acho mais legais de debater, de discutir, e que é importante para compreender como estudo de ciência política. Então, a minha perspectiva é de que não na nossa próxima aula, semana que vem, na outra, nós conversamos um pouco sobre a democracia como
regime político. Fazemos alguns comentários sobre os sistemas de governo. No material que eu vou mandar hoje já tem uma parte, já tem uns esquemas, então vocês já conseguem visualizar isso de forma bem tranquila, mas aí a gente explica com mais calma na nossa próxima aula. E daí na outra a gente dedica só para falar de democracia. Como regime político, daí as formas de democracia, tudo isso. Algum livro que explique bem a ideologia nazista? Eu acho que explica a fundo a ideologia nazista, que não seja o Mein Kampf. Eu não sei, eu acho que não tem, vamos dizer assim, nenhum que trata de forma tão clara, forma tão objetiva a ideologia nazista. Aí eu faço a sugestão, e aí não só da ideologia nazista, mas da ideologia do totalitarismo comunista, porque o totalitarismo comunista e o totalitarismo nazista, por mais que a natureza das ideologias sejam diferentes, a prática de Estado, as práticas de terrorismo são muito semelhantes. O funcionamento do totalitarismo nazista e do totalitarismo comunista, stalinista, foram muito semelhantes. Aí eu indicaria a leitura do 3º capítulo do Origens do Totalitarismo, da Hannah Arendt. Aí eu acho que o 3º capítulo é fantástico e acho que consegue compreender essa ideia tanto de um quanto de outro de forma bem clara. Não, acredito que não vai ficar dúvidas. Não sei se tem mais alguma dúvida que ficou. Na verdade, eu sempre recomendo esse livro da Hannah Arendt. Para mim é fantástico para esse tema. E aí eu faço mais uma complementação. Lendo pelo menos o 3º capítulo, não precisa ser nem todo, mas uma parte dele, e compreendendo o totalitarismo, muitas dessas coisas já vão ficar claras para quando nós formos fazer o debate sobre democracia. O totalitarismo é a completa negação daquilo que é prezado pela democracia. Então, você tem aí o radicalmente oposto. Agora eu quero fazer deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos ver, se não for um teste muito grande, eu vou fazer a versão simplificada dele, qualquer coisa. E aí eu quero participação, se possível, mandem mensagens aí no chat. Vamos ver quais páginas são o teste. Porque se for muita coisa, eu não vai dar para passar aqui. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar esse teste para vocês. Façam ele. Political Compass. Para vocês verem aonde que vocês se encaixam no espectro político. Quando vocês terminarem, ali vai vir uma pergunta, vão vir 4 opções de resposta. Discordo totalmente, discordo, concordo e concordo totalmente. E vocês vão respondendo. No final ele vai aparecer um espectro, onde o topo é autoritarismo, da metade para cima é autoritarismo, da metade para baixo é liberalismo.
da metade para a esquerda é progressismo, da metade para a direita é conservadorismo. Façam esse teste e depois que terminarem, tirem um print teste. Se possível, repassem para o pessoal da turma esse link. Eu, de qualquer jeito, eu vou postar. Essa vai ser a nossa atividade no B Virtual. Postagem de arquivo. Façam esse teste e depois postem os arquivos lá, por curiosidade, para vocês verem onde é que o pensamento de vocês se encontra dentro do espectro político. Só uma coisa, cuidado e na hora de fazer, aí vejam como fica melhor, a identificação do nome. Eu sei que lá no virtual tem quando o arquivo de cada aluno, mas na hora de baixar, como ele baixa um arquivo com todos, se colocar qualquer nome, enfim, fica depois para identificar por arquivo, para mim saber quem é, fica um pouco mais complicado. Coloquem o nome de vocês no arquivo. Coloquem o nome de vocês que daí fica tranquilo. E daí postem depois lá no virtual. Vamos ver, a partir dessa atividade a gente vai conseguir traçar um perfil da turma, se é uma turma com um pensamento um pouco mais conservador ou um pensamento um pouco mais progressista. Mas, em um ponto eu acho que eu concordo, que todos somos liberais. Tranquilo? Ficou mais alguma dúvida, alguma coisa dessa nossa conversa de hoje? Tudo certo? Se for, a princípio, se estiver tudo certo, então, pessoal, tenham uma ótima semana, descansem, ótimas aulas aí para vocês ao longo desses dias. E nos vemos aí na nossa próxima aula, semana que vem. Feito? Até mais, um abraço para todos.